Me chamaram de ingrato, mas ninguém sabia o que eu carregava em silêncio. Eu me lembro exatamente do som dos talheres batendo nos pratos de louça branca, aquele barulho seco que parecia amplificar o silêncio constrangedor que tomava conta da sala de jantar da minha tia Odete. O cheiro de frango assado com batatas, que deveria ser acolhedor, estava me sufocando. Minha família sempre teve esse costume de lavar roupa suja em volta da comida, como se o sal do banquete ajudasse a cicatrizar as feridas que eles mesmos abriam. Minha mãe, uma mulher de 64 anos, com as mãos calejadas de quem lavou roupa para fora a vida inteira e um olhar que sempre parecia carregar o peso do mundo, me encarou do outro lado da mesa. Ela soltou um suspiro longo, daqueles que vêm do fundo do peito, e disse para quem quisesse ouvir que eu era um filho ingrato. Ela disse que eu tinha esquecido de onde vim, que o meu emprego na capital tinha subido à minha cabeça e que eu não me importava mais com o teto que me viu crescer em Petrolina. Meu irmão mais velho, o Marcos, um homem de 38 anos, com a barba sempre por fazer, uma barriga de quem passa os dias no boteco e uma inveja que transparecia em cada comentário sarcástico, soltou uma risadinha debochada enquanto servia mais uma rodada de cerveja gelada. Ele bateu com a mão na mesa e disse que eu era o doutorzinho que não tinha coragem de sujar as mãos para ajudar a carregar um saco de cimento na reforma da casa da nossa mãe. O que ninguém naquela mesa de 12 pessoas sabia, enquanto eu mastigava a comida sem sentir gosto de nada, era que o meu emprego de luxo na capital estava pagando as prestações atrasadas daquela mesma casa há 17 meses. Eu carregava em silêncio o fato de que o Marcos tinha penhorado as escrituras do terreno para pagar dívidas de jogo com gente que não aceita não como resposta, e eu estava virando noites fazendo bicos de segurança e entregador para que nenhum capanga batesse na porta da minha mãe às 3 da manhã. Eu olhei para cada um deles. Para a tia Odete, com seus colares de contas e sua mania de fofocar sobre a vida dos vizinhos na calçada, para os meus primos, que usavam roupas de marca que eu tinha comprado no Natal passado com o dinheiro do meu 13º, e principalmente para o Marcos, que ostentava um relógio dourado que ele provavelmente roubou de algum lugar. A vontade de gritar a verdade era quase insuportável. Eu queria levantar daquela cadeira de palha, jogar o prato no chão e mostrar os extratos bancários que provavam que eu estava vivendo à base de pão e ovo em um quarto de pensão mofado, para que eles pudessem ter aquela fartura no domingo. Mas eu não podia. Se eu contasse sobre a dívida do Marcos, minha mãe teria um infarto. Se eu parasse de pagar, nós perderíamos o único lugar que ela tinha para morar. Eu era o vilão perfeito, porque o silêncio era a única coisa que mantinha aquela família de pé. Naquela tarde, o calor de Pernambuco estava especialmente cruel, e o ventilador de teto de 3 pás fazia um barulho irritante, apenas empurrando o ar quente de um lado para o outro. Eu me levantei da mesa, pedi licença e fui para o quintal. O chão de terra batida estava seco, e eu vi o cachorro caramelo da vizinha, o Bolinha, deitado na sombra de um pé de manga, tão exausto quanto eu me sentia. Eu tirei o meu celular do bolso, um aparelho com a carcaça arranhada e a bateria viciada, e vi a mensagem que tinha acabado de chegar. Era do agiota que o Marcos tinha procurado. A mensagem dizia apenas: o prazo vence amanhã, meio-dia. Se o dinheiro não aparecer, a gente vai buscar o juro na carne. Senti um frio na espinha que não combinava com o sol de 40 graus. Eu tinha exatamente R$ 450 na conta, e a dívida era de 5.000. Eu voltei pra dentro e vi o Marcos rindo com um dos primos, contando uma piada sobre como eu era pão duro por não ter trazido um presente caro da cidade grande. Ele se sentia seguro. Ele achava que eu, o irmão caçula e certinho, sempre daria um jeito. Ele não sabia que eu tinha chegado no meu limite físico e mental. Eu passei a mão pelo rosto, sentindo o suor escorrer pela nuca, e percebi que o tempo de ser o mártir silencioso estava acabando. Eu precisava de um plano, e precisava rápido, antes que o meio-dia de amanhã chegasse e transformasse aquele jantar de domingo na última memória feliz daquela família. Eu olhei para a minha mãe uma última vez naquela tarde, e ela desviou o olhar, decepcionada com o filho que ela achava que eu me tornei. Doeu mais do que qualquer ameaça de morte. Eu saí da casa da tia Odete sem me despedir de ninguém. Caminhei pelas ruas de paralelepípedo, sentindo o sol queimar meus ombros, e fui direto para a rodoviária. Eu não ia fugir. Eu ia encontrar a única pessoa que o Marcos tinha mais medo do que do próprio agiota. O meu pai, um homem que tinha saído de casa há 10 anos para viver no garimpo e que todos pensavam que estava morto. Eu sabia que ele não estava. Eu sabia exatamente onde ele estava escondido. E eu sabia que ele tinha algo que o Marcos desejava mais do que a própria vida. O jogo estava prestes a mudar, e se eles queriam um ingrato,
Eu ia mostrar para eles o que acontece quando o ingrato para de sustentar o teatro de todo mundo. Edit 1. Para quem está perguntando, sim, eu pago a faculdade da minha prima caçula também. Ela é a única que às vezes me manda uma mensagem perguntando se eu estou bem, mas ela não faz ideia de onde vem o dinheiro. Edit 2. O Marcos nunca trabalhou mais de 3 meses em lugar nenhum. Ele sempre diz que o patrão persegue ele, mas a verdade é que ele rouba até o café da copa se deixar. Edit 3. Eu estou no ônibus agora, indo para uma cidadezinha perto da fronteira. A conexão aqui é péssima, mas eu precisava desabafar. O clima dentro de mim está pior do que essa estrada cheia de buracos. O reencontro com o fantasma do meu pai e o preço do segredo dele, o ônibus da aviação interestadual chacoalhava tanto naquelas estradas de terra perto da divisa que eu sentia meus dentes baterem a cada solavanco. Eram quase 4 da manhã quando o motorista parou em um posto de gasolina caindo aos pedaços. Um lugar que cheirava a óleo diesel queimado e pneu velho, iluminado apenas por uma lâmpada fluorescente que piscava sem parar, atraindo centenas de insetos. Eu desci com as pernas trêmulas e a mochila pesada nas costas. O ar ali era seco, uma poeira fina que grudava na garganta e não saía nem com água. Eu caminhei por uns 10 minutos em direção a um vilarejo de casas de taipa, onde o silêncio era interrompido apenas pelo latido distante de um cão de guarda. Foi lá, nos fundos de uma oficina de ferramentas agrícolas, que eu encontrei o homem que minha mãe rezava toda noite, como se estivesse no céu. O meu pai, o velho Sebastião, estava sentado em uma cadeira de balanço feita de ferro e cordas de nylon, fumando um cigarro de palha que soltava uma fumaça densa e azulada. Ele estava mais magro do que na última vez que o vi há 5 anos, com o rosto sulcado por rugas profundas e as mãos manchadas de graxa e terra. Ele não se levantou quando me viu. Ele apenas soltou a fumaça devagar e disse com aquela voz de cascalho que eu nunca esqueci: "Eu sabia que um dia você ia precisar de mim, mas não achei que seria por causa do estrago que o seu irmão fez." Ele sabia de tudo. Mesmo ali, escondido do mundo, o velho mantinha uma rede de informantes que faria inveja a qualquer serviço de inteligência. Ele me ofereceu um copo de café preto, amargo como a vida que ele escolheu levar, e me contou o que o Marcos realmente estava fazendo. O Marcos não tinha apenas penhorado a casa. Ele estava envolvido com um esquema de roubo de gado em toda a região do Vale do São Francisco. E o dinheiro que ele devia ao agiota era, na verdade, a parte de um sócio que ele tentou passar para trás. O agiota era apenas a ponta do iceberg. Embaixo d'água, o Marcos estava lidando com gente que faz o mal sem pensar 2 vezes. Meu pai se levantou com dificuldade, mancando da perna direita, e entrou em um quartinho nos fundos da oficina. Ele voltou carregando uma caixa de madeira pequena, fechada com um cadeado enferrujado. Ele a colocou no meu colo e disse que aquele era o seguro de vida que ele guardou por 10 anos. Dentro daquela caixa não havia ouro nem dinheiro vivo. Havia um maço de notas promissórias assinadas pelo atual prefeito da nossa cidade e fotos que provavam que a reforma da Praça Central foi paga com o dinheiro que deveria ter ido para o hospital municipal. O meu pai tinha sido o motorista que transportava esse dinheiro sujo nos anos 90, e ele fugiu para não ser a queima de arquivo de gente poderosa. Ele me entregou a chave e disse que, se eu usasse aquilo do jeito certo, eu poderia salvar a casa da nossa mãe e colocar o Marcos nos eixos ou enterrá-lo de vez. Eu senti o peso daquela caixa nos meus braços. Era o peso de uma vida inteira de mentiras. Enquanto o sol começava a despontar no horizonte, pintando o céu de um vermelho sangue que parecia um aviso, eu percebi que a ingratidão de que minha mãe me acusava era, na verdade, o escudo que eu usava para protegê-la dessa sujeira toda. Eu não era apenas o filho que pagava as contas. Eu era o herdeiro de um legado de corrupção que eu nunca pedi para ter. Eu peguei o ônibus de volta para Petrolina às 7 da manhã. O calor já começava a subir do asfalto, e o suor escorria pelo meu rosto enquanto eu abraçava a mochila. Eu liguei meu celular por um segundo e vi 3 chamadas perdidas da minha mãe. Ela provavelmente queria continuar o sermão de ontem, ou talvez quisesse pedir dinheiro para pagar a conta de luz que o Marcos esqueceu de pagar de novo. Eu não atendi. Eu precisava de cada segundo para pensar em como abordar o agiota sem que ele desse um tiro na minha testa assim que eu abrisse a boca. O plano era simples e perigoso. Eu ia usar os segredos do prefeito para forçar o agiota a perdoar a dívida do meu irmão. Era uma jogada de mestre ou um suicídio anunciado. Cheguei na cidade por volta do meio-dia, o horário do prazo final. O centro de Petrolina estava fervendo. O barulho dos carros e das pessoas na feira livre criando um caos que me ajudava a passar despercebido. Eu fui direto para um bar de esquina, um lugar de azulejos encardidos e cheiro de gordura, onde o agiota costumava fazer os seus negócios. Ele estava lá, sentado em uma mesa de plástico amarela, palitando os dentes com indiferença. Quando ele me viu, ele deu um sorriso que não chegava aos olhos e disse: "Onde está o seu irmão, doutorzinho? Ele mandou o garoto de recados de novo?" Eu não respondi de imediato. Eu apenas puxei a cadeira.
Sentei na frente dele e coloquei uma das fotos do meu pai em cima da mesa. O sorriso dele sumiu na hora. Aquele não era apenas um agiota de bairro, ele era o segurança pessoal do prefeito naquela época. O medo que eu vi nos olhos daquele homem foi a primeira confirmação de que meu pai não tinha mentido. Ele reconheceu o cenário das fotos, reconheceu os rostos e, principalmente, reconheceu que eu não estava ali para negociar com centavos. Eu disse, com a voz mais calma que consegui fingir, que se qualquer coisa acontecesse com a minha mãe ou com a casa dela, aquelas fotos estariam no gabinete do promotor público em menos de 1 hora. Ele tentou crescer para cima de mim, mas eu mantive o olhar fixo. Eu não carregava mais apenas o silêncio da ingratidão. Eu carregava a arma que poderia derrubar a prefeitura inteira. Ele se recostou na cadeira, limpou o suor da testa com um lenço sujo e disse que a dívida do Marcos estava congelada por enquanto, mas que ele precisava falar com o chefe dele. Eu saí de lá sentindo meu coração quase saindo pela boca, mas com uma vitória amarga nas mãos. O Marcos estava salvo, mas agora eu era o alvo de gente muito maior do que um cobrador de dívidas. Edith 1. Muita gente está chocada que meu pai está vivo. Eu também fiquei quando descobri há 5 anos. Ele vive como um bicho do mato para não ser morto, e eu sou o único que leva remédios para ele de vez em quando. Edith 2. O agiota me ligou agora. Ele quer um encontro cara a cara com o meu irmão presente. Eu sei que é uma armadilha, mas não tenho escolha se quiser limpar o nome da minha família de vez. Edith 3. Minha mãe acabou de me mandar um áudio chorando, dizendo que o Marcos sumiu desde cedo. Eu sei onde ele está. Ele está escondido no bar do boteco, bebendo a coragem que ele não tem. O prazo final no boteco de esquina e o desespero do meu irmão. O sol do meio-dia em Petrolina não tem piedade de ninguém. E naquele dia ele parecia querer derreter o asfalto sob os meus pés. Eu caminhei até o bar do Cícero, um lugar que exalava cheiro de pinga barata e fumaça de cigarro, onde o ventilador de parede apenas girava o ar quente e a poeira. Eu encontrei o Marcos sentado no fundo em uma mesa de plástico que balançava, com uma garrafa de cerveja pela metade e os olhos vermelhos de quem não dormia há pelo menos 48 horas. Quando ele me viu chegar, o rosto dele se transformou em uma máscara de puro pavor. Ele tentou se levantar, mas as pernas pareciam não obedecer. O meu irmão, aquele que me chamava de doutorzinho e de ingrato na frente da nossa mãe, agora era apenas um homem quebrado, tremendo como um bicho acuado. Você trouxe o dinheiro? Ele perguntou com a voz falha, quase um sussurro. Eu não respondi. Eu apenas puxei a cadeira de metal, que fez um barulho estridente no chão de cimento batido, e me sentei na frente dele. Eu olhei bem nos olhos dele e vi o vazio. Ele não tinha um plano. Ele não tinha uma saída. Ele só tinha a esperança cega de que o irmão que ele tanto desprezava o salvaria de novo. Eu contei para ele, em voz baixa, para que os 2 velhos que jogavam dominó na mesa ao lado não ouvissem, que eu tinha acabado de falar com o agiota. O Marcos ficou pálido, uma cor de cera que contrastava com a pele queimada de sol. Ele começou a gaguejar, dizendo que o agiota era louco, que ele ia matar a gente, que a gente precisava fugir para a capital agora mesmo. Foi nesse momento que eu perdi a paciência. Eu bati a mão na mesa com tanta força que o copo de cerveja dele quase virou. Eu disse que não ia fugir para lugar nenhum, e que a casa da nossa mãe não ia ser entregue para bandido. Eu mostrei para ele a caixa de madeira que meu pai tinha me dado, mas não deixei que ele visse o conteúdo. O Marcos, na sua ganância habitual, tentou esticar a mão para pegar, achando que ali dentro tinha o ouro do velho Sebastião. Eu dei um tapa na mão dele e disse que aquilo ali era a única coisa que separava o pescoço dele de uma corda. Expliquei que o seguro de vida do nosso pai envolvia gente da prefeitura e que o agiota agora sabia que nós tínhamos munição para derrubar o esquema todo. O desespero dele mudou de forma. Agora era um medo de ser pego no meio de uma guerra de gente grande. Enquanto a gente discutia, um carro de vidros escuros estacionou na frente do bar. O motor não foi desligado. O som do escapamento ecoava na rua deserta, criando uma tensão que parecia eletrificar o ar. 2 homens desceram, usando camisas polo apertadas e óculos escuros, com aquele jeito de quem não precisa de distintivo para mandar em ninguém. Eram os capangas do agiota. Eles entraram no bar sem olhar para os lados e pararam atrás da nossa mesa. O Marcos começou a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto suado. Um dos homens colocou a mão pesada no ombro dele e disse que o chefe queria terminar a conversa que eu tinha começado no outro bar. Eles não estavam ali para negociar. Eles estavam ali para nos levar até o lugar onde as decisões reais eram tomadas. Eu me levantei devagar, segurando a mochila com a caixa de madeira como se fosse o meu próprio coração. Eu disse para o Marcos levantar e parar de chorar, porque se a nossa mãe visse ele daquele jeito, ela descobriria tudo, e o coração dela não aguentaria. Nós fomos escoltados até o carro. O interior do veículo estava gelado por causa do ar-condicionado, um contraste absurdo com o calor sufocante
sufocante lá fora. O cheiro de couro novo e de perfume caro me deu náuseas. O motorista não disse uma palavra durante os 20 minutos de trajeto. Nós saímos da área urbana e pegamos uma estrada de terra que levava para as bandas das fazendas de manga. Eu via a paisagem passar, os pés de fruta carregados, o brilho do Rio São Francisco ao longe, e pensava em como a beleza daquela terra escondia tanta sujeira debaixo do tapete. Nós paramos em uma chácara luxuosa, cercada por muros altos e câmeras de segurança. O agiota estava lá, mas ele não estava mais sozinho. Sentado em uma poltrona de vime, bebendo uma água de coco gelada, estava o secretário de obras da prefeitura, um homem que eu conhecia das colunas sociais e dos palanques de eleição. O clima de suspense era tão denso que eu sentia dificuldade para respirar. O secretário olhou para mim com um desprezo que ia além da classe social. Ele me olhava como se eu fosse um inseto que ousou entrar na casa dele. Ele perguntou onde estava o meu pai e onde estavam os originais das fotos. Eu percebi que a jogada do meu pai tinha sido muito mais profunda do que eu imaginava. Aquelas fotos não eram apenas provas de corrupção. Elas eram o único rastro de um crime muito mais grave que envolveu o desaparecimento de um auditor federal há 10 anos. O Marcos, vendo a importância das pessoas ali, tentou se vender. Ele começou a dizer que não sabia de nada, que a culpa era minha, que eu é que tinha ido atrás do nosso pai. Ele estava pronto para me entregar em uma bandeja para salvar a própria pele. Eu olhei para o meu irmão e senti uma pena profunda. Ele era pequeno demais para o mundo em que ele tentou entrar. Eu abri a mochila, tirei uma única foto, a que mostrava o secretário de obras recebendo uma maleta de dinheiro na beira do rio, e disse que os originais estavam em um cofre com um advogado na capital, programado para ser aberto se eu não fizesse uma ligação de segurança a cada 6 horas. Era um blefe, claro, mas no jogo de poder quem blefa melhor é quem sobrevive. O secretário trocou um olhar rápido com o agiota. O silêncio durou uma eternidade. Dava para ouvir o som das cigarras nas árvores ao redor, um zumbido constante que parecia acelerar o meu pulso. Finalmente, ele disse que a dívida do Marcos seria esquecida e que a escritura da casa da minha mãe seria devolvida no dia seguinte. Mas havia uma condição. Eu teria que entregar a caixa de madeira e sumir de Petrolina para sempre, levando o meu pai comigo para onde ninguém pudesse nos achar. Eu aceitei, mas sabia que eles nunca nos deixariam ir embora tão facilmente. O suspense agora não era mais sobre o dinheiro. Era sobre como sair daquela chácara vivo. Edith. 1. Para quem perguntou, o Marcos continua um covarde. Ele nem olhou na minha cara quando saímos de lá. Ele só se preocupa se vai poder voltar para o boteco sem ser cobrado. Edith 2. O advogado na capital é uma mentira. Eu deixei os arquivos com a minha prima, a que eu pago a faculdade. Ela não sabe o que é, mas eu disse para ela postar tudo na nuvem se eu sumir por mais de um dia. Edith 3. Estamos voltando para a cidade agora. O agiota está nos seguindo de longe. Eu sinto que a paz que eles prometeram é tão falsa quanto os dentes do secretário de obras. O peso da verdade desmorona sobre a mesa de jantar e o fim da farsa. O silêncio na casa da minha mãe naquela segunda-feira à noite era tão espesso que parecia que as paredes estavam se fechando sobre nós. O ar estava parado, sem um sopro de vento que entrasse pela janela de madeira, e o único som era o da televisão ligada no volume baixo, passando uma novela qualquer que ninguém estava assistindo. Minha mãe estava sentada na sua poltrona de balanço, com o terço entre os dedos, me olhando com aquela mágoa que parecia ter criado raízes no rosto dela desde o jantar de domingo. O Marcos estava no canto da sala, inquieto, balançando a perna sem parar e evitando o meu olhar a todo custo. Ele tinha chegado em casa com a camisa amassada e o cheiro de medo exalando pelos poros, mas ainda tentava manter a pose de filho injustiçado na frente dela. Eu caminhei até a mesa da cozinha, onde a luz amarelada da lâmpada nua criava sombras longas e distorcidas. Eu coloquei a escritura da casa, que o agiota tinha me devolvido horas antes, bem no centro da toalha de mesa de plástico. O barulho do papel batendo na mesa foi como um tiro. Minha mãe parou de balançar a cadeira. O Marcos deu um pulo, como se tivesse levado um choque. Eu não disse nada de imediato. Eu apenas esperei que eles se aproximassem. Minha mãe se levantou devagar, apoiando as mãos nos joelhos, e caminhou até a mesa com passos incertos. Quando ela viu o documento oficial, com o selo do cartório e o nome dela limpo de qualquer ônus, ela olhou para o Marcos e depois para mim, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo ali. "O que é isso, meu filho?" ela perguntou com a voz trêmula, os olhos já começando a marejar. Antes que eu pudesse responder, o Marcos tentou a sua última jogada desesperada. Ele se aproximou com a cara mais lavada do mundo e disse que ele tinha conseguido um empréstimo com um amigo para quitar a dívida que alguém tinha deixado pendente. Ele teve a audácia de olhar para mim e dizer que eu deveria aprender com ele o que é ter responsabilidade com a família. Foi ali que o meu silêncio de anos
finalmente se quebrou. Eu senti uma queimação no peito que não era de raiva, era de libertação. Eu tirei o meu celular do bolso e coloquei um áudio para tocar. Era a gravação que eu fiz escondido na chácara, onde o Marcos implorava para o agiota me levar no lugar dele e admitia que tinha usado o nome da nossa mãe para garantir as apostas no esquema de gado. O som da voz do Marcos, trêmula e covarde, preencheu a cozinha. Minha mãe levou a mão à boca, sufocando um grito. O terço caiu no chão, as contas de madeira fazendo um barulho seco no piso de cerâmica. O Marcos ficou estático, a boca aberta, sem conseguir articular uma única mentira. A máscara do filho dedicado caiu no chão e se estilhaçou em 1000 pedaços. Eu não parei por aí. Eu joguei em cima da mesa as fotos que meu pai tinha me dado, mostrando a ligação do esquema de gado com a corrupção na prefeitura. E contei que o homem que ela achava que estava morto estava vivo, escondido como um bicho para não ser assassinado por causa das sujeiras que o Marcos agora ajudava a alimentar. A revelação foi como uma marreta atingindo um cristal. Minha mãe desabou na cadeira chorando um choro que não tinha som, apenas soluços que sacudiam o corpo dela. Ela olhou para o Marcos com um desprezo que eu nunca achei que ela fosse capaz de sentir por um filho. E então, ela olhou para mim. Ela viu o filho ingrato que passava fome na capital para mandar dinheiro. Viu o filho que carregou a culpa de um pai ausente e de um irmão bandido sem nunca reclamar. Viu as olheiras e o cansaço que eu escondia sob as camisas baratas. Ela tentou falar, tentou me pedir perdão, mas as palavras não saíam. A verdade tinha quebrado o silêncio da casa, mas também tinha quebrado o coração dela da forma mais cruel possível. O Marcos, vendo que não tinha mais saída, explodiu. Ele começou a gritar que a culpa era minha por ter trazido aquela maldita caixa, que eu tinha estragado a paz da família e que ele ia me matar. Ele avançou na minha direção com os punhos cerrados, mas ele parou quando viu a luz de um giroflex refletindo nas paredes da sala. Eu não tinha chamado apenas o agiota para a conversa. Eu tinha enviado as cópias digitais para o promotor público assim que saí da chácara. A polícia civil estava batendo à nossa porta. O cerco, que começou com um jantar de domingo, estava terminando com algemas de aço. O suspense de quem seria levado primeiro acabou no momento em que os policiais entraram e deram voz de prisão ao Marcos por estelionato e associação criminosa. Eu segurei minha mãe nos braços enquanto eles levavam o meu irmão. Ele gritava nomes horríveis para mim, me chamando de traidor, de carrasco, de lixo. Eu não senti nada, nem ódio nem satisfação, apenas um vazio imenso. Quando a viatura saiu, deixando apenas a poeira e o silêncio de volta na rua, eu levei minha mãe para o quarto. Ela se deitou encolhida e não disse uma única palavra pelo resto da noite. Eu voltei para a cozinha, recolhi as fotos e a escritura e me sentei sozinho no escuro. O preço da verdade foi a destruição da imagem que ela tinha de nós dois, e eu sabia que, a partir daquele momento, nada voltaria a ser como antes. O próximo passo seria tirar o meu pai daquele esconderijo e decidir o que fazer com os segredos que ainda restavam naquela caixa de madeira. Edith. 1. Para quem perguntou sobre a reação da minha mãe, ela ainda está em estado de choque. Ela não comeu nada desde ontem. É difícil ver a pessoa que você mais ama descobrir que o filho favorito era o monstro da história. Edith 2. O Marcos está na delegacia regional. O agiota também foi preso na mesma operação. Parece que a denúncia que enviei foi a peça que faltava para um inquérito que já durava anos. Edith 3. Recebi uma mensagem de um número privado. É do secretário de obras. Ele diz que favores se pagam com favores ou com silêncio eterno. Eu já encaminhei o print para o promotor. Eles estão desesperados. O preço da liberdade e o recomeço sob o sol do sertão à terça-feira amanheceu com um silêncio diferente em Petrolina. Não era aquele silêncio tenso de segredos guardados, mas um vazio profundo, como se a casa tivesse sido esvaziada de toda a sua história. Eu acordei no sofá da sala, com o corpo dolorido e a mente exausta. Minha mãe saiu do quarto por volta das 7 da manhã, com o rosto pálido e os olhos vermelhos, mas com uma calma que eu não via nela há décadas. Ela se sentou à mesa, passou a mão sobre a escritura que eu tinha recuperado e me olhou nos olhos. Não houve gritos, não houve sermão. Ela apenas pegou a minha mão, apertou com força e disse: "Perdão por não ter enxergado o peso que você carregava nas costas enquanto eu apontava o dedo." Aquelas palavras valeram mais do que todos os depósitos bancários que fiz na vida. Enquanto ela preparava um café forte, o rádio de pilha na estante anunciava a maior operação policial da história recente da região. O secretário de obras tinha sido preso em sua chácara luxuosa, tentando queimar documentos, e o esquema de desvio de verbas do hospital municipal finalmente tinha vindo à tona. O nome do meu pai, Sebastião, aparecia nas notícias como a testemunha-chave que todos julgavam morta. O suspense sobre o paradeiro dele acabou quando uma viatura descaracterizada estacionou na nossa porta. Meu pai desceu,
ainda com as roupas de mecânico, mas com o peito estufado e um olhar de quem não precisava mais se esconder nas sombras de uma oficina de taipa. O reencontro dele com minha mãe foi silencioso. Eles apenas se abraçaram no portão, sob o sol que começava a castigar a rua, e choraram o tempo perdido. O Marcos, por outro lado, não teve a mesma sorte. Com as provas que eu entreguei e a confissão do agiota, ele foi transferido para o presídio regional. O advogado dativo disse que ele pegaria pelo menos 8 anos por estelionato e associação criminosa. Eu não fui visitá-lo. Eu sabia que, se olhasse para ele naquela cela, veria apenas a sombra do irmão que eu tentei salvar tantas vezes e que quase nos arrastou para o abismo. Minha mãe decidiu que não queria mais morar naquela casa carregada de memórias ruins. Nós vendemos o terreno por um valor justo, R$100 mil, e decidimos que era hora de recomeçar do zero, longe das fofocas da tia Odete e dos botecos onde o Marcos jogou a nossa dignidade fora. Com o dinheiro da venda e as economias que eu ainda tinha, comprei uma pequena chácara no interior de Minas Gerais, perto de uma represa onde o ar é puro e o tempo parece passar mais devagar. Levei meus pais comigo. Meu pai agora passa as tardes consertando motores de barcos para os vizinhos, não por necessidade, mas porque gosta de sentir o cheiro de graxa sem o medo de ser assassinado. Minha mãe cuida de uma horta de temperos e flores, e o terço dela agora é usado para agradecer, não para pedir proteção contra dívidas de jogo. O filho ingrato finalmente encontrou a paz que o silêncio nunca pôde proporcionar. Eu continuei trabalhando com segurança de dados, mas agora de forma remota, olhando para as montanhas em vez de paredes mofadas de uma pensão na capital. A caixa de madeira do meu pai, eu a entreguei pessoalmente ao promotor público antes de sair de Petrolina. Não fiquei com nada daquela sujeira. A única herança que aceitei foi a verdade. Às vezes, no final da tarde, quando o sol se põe atrás da serra e pinta o céu de laranja, eu me lembro daquele jantar de domingo. Lembro da humilhação, da acusação de ingratidão e do peso que eu sentia no peito. Sinto um alívio imenso ao perceber que não carrego mais o mundo nas costas. A liberdade tem um preço alto, e o meu foi a destruição da imagem de uma família perfeita que nunca existiu. Mas entre os destroços, nós construímos algo real. O Marcos me manda cartas da prisão às vezes, pedindo dinheiro ou jurando vingança, mas eu nem as abro. Eu as queimo na churrasqueira enquanto preparo o almoço de domingo para meus pais. O silêncio agora é meu aliado, não meu carrasco. Eu aprendi que ser bom nem sempre significa ser o que os outros esperam, mas sim fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando e todos estão te julgando. Sob o sol do sertão ou na sombra da montanha, eu finalmente sou dono da minha própria história. Edith 1. Para quem perguntou sobre a prima da faculdade, ela se formou no mês passado. Eu fui na formatura e ela me deu um abraço apertado, dizendo que sabia que eu tinha algo a ver com a sorte da família. Eu apenas pisquei para ela. Edith 2. O secretário de obras tentou me processar por calúnia de dentro da cadeia, mas o processo foi extinto em 2 dias. As fotos que meu pai guardou eram provas irrefutáveis. Edith 3. Este é o fim da minha jornada por aqui. Vou desconectar um pouco e aproveitar o silêncio da roça. Obrigado a todos que ouviram meu relato quando ninguém mais queria ouvir.